Sem mais delongas, vamos para a segunda parte da minha biografia viva. Como eu já tinha falado no primeiro vídeo de apresentação, é uma biografia viva porque eu estou vivo, né? Eu estou vivo. Mas vamos lá dar continuidade nesse vídeo. Meu nome é Marcos. Falei para vocês que eu iria falar o meu nome e já vou aqui falando para vocês, sem muita enrolação, o meu nome, né? Marcos. Eu nasci em uma família de classe média baixa, né? A minha mãe casou com meu pai bem novinha. Eu creio que aí ela, pelo que ela contava pra gente, pra mim, ela casou com meu pai quando tinha 15 anos de idade. Foi um casamento, na época, um casamento bem que ela queria, né? Ela queria muito, muito apaixonada por meu pai na época. Meu pai, na época, muito romântico, né? Queria muito, quando viu, né, a minha mãe, né, já se apaixonou por ela, porque ela não deixava de ser uma mulher linda, maravilhosa, bem cuidada, parecia uma princesa, né? E num belo dia eles saíram para passear e casaram, né? Se daria o nome nessa época, eles sempre deram esse nome de casamento, foi um casamento a passeio. Saíram para passear, quando voltaram já vieram casados. A minha avó naquela época quase endoideceu, né? Porque ela não queria, ela não aceitava muito meu pai. Embora meu pai era um homem muito romântico, muito cuidadoso, que cuidava dela na época, né? E aí depois, só que meu pai na época ele era, como a gente diz hoje em dia, né? No tempo de hoje, ele era CLT. Na época ele era motorista particular e não tinha muitos recursos. E a minha avó nessa época, a família da minha avó vem de uma família muito conservadora em relação a dotes, né? Naquela época meu avô, para as filhas dele casar com alguém, o homem teria que ter alguns bens, teria que ter dotes, teria que ter bens materiais, teria que ser um homem muito bem sucedido naquela época. E meu avô, de antemão, ele não aceitava muito, né? E a minha avó também diz, como dizia no ditado, ela dizia tia Reda, diz tia Reda. Mas mesmo assim, né, eles continuaram, foram fortes no que eles queriam. Meu pai, ele trabalhava, como eu falei, ele trabalhava como motorista particular e ele saía para trabalhar muito cedo e ela ficava em casa como dona de casa. Naquela época, as mulheres era mais cuidando de casa. Não é como hoje, né, que as mulheres são mais empoderadas. Não é como hoje que as mulheres são mais decididas em relação à vida profissional, né? Naquela época não tinha isso. Uma mulher, para ser boa, ela tinha que saber cuidar da casa e tinha que saber cozinhar, né? E a minha mãe sabia muito bem disso. A minha mãe sabia muito bem cuidar da casa dela. E ela cuidava muito bem.